Assim, vamos lá, então. Vou dar início formalmente, já vi que estamos gravando. Boa noite a todos. Eu sou Mariana Santiago, sou professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade de Marília, Unimar, editora da revista da Unimar, a revista Argumentum, sou advogada, doutora em Direito pela PUC São Paulo, formada pela Universidade Federal da Bahia, sou baiana. Tive a oportunidade de fazer um estágio pós-doutoral na Universidade de Gießen, na Alemanha, e é um privilégio estar mais uma vez com vocês aqui na UFMS, dando início aqui ao 8º encontro para estudo de casos, que é promovido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Humano Global. Essas atividades, esses encontros são coordenados pelos professores Luiz Henrique Volpe Camargo e pela professora e amiga Lívia Geiger Bosio Campelo. Agradeço a ambos pelo convite para estar participando dessa atividade hoje. O encontro dessa noite será dedicado ao estudo dos artigos 190 e 647, parágrafo único do Código de Processo Civil, ou seja, o estudo dos negócios processuais e tutela provisória no inventário, a partir de recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi. O recurso especial 1738656 do Rio de Janeiro tem origem em um processo de inventário. Segundo o voto da relatora, o resumo do caso é o seguinte: em meados do ano de 2013, convencionaram os herdeiros que o recorrente, que também é herdeiro, deveria receber mensalmente uma determinada importância a ser paga pelo espólio, a fim de custear as suas despesas do cotidiano. Posteriormente, em maio de 2016, o recorrente pleiteou a majoração do referido valor ao fundamento de que, de um lado, haveria a possibilidade de o reajuste ser arcado pelo espólio sem maiores consequências ou prejuízos, e, de outro lado, haveria a necessidade do reajuste em virtude de residir no exterior e de, em razão disso, o valor ser convertido em dólar por ocasião dos pagamentos, gerando redução de seu poder aquisitivo desproporcional ao experimentado pelos demais herdeiros. O requerimento foi indeferido em primeiro grau de jurisdição, sob o fundamento de que, número 1, não houve concordância dos demais herdeiros, número 2, não houve concordância do Ministério Público, número 3, não houve demonstração da alteração do binômio necessidade-possibilidade. Número 4, não houve demonstração de violação ao princípio da isonomia. Interposto o agravo de instrumento, sobreveio o acórdão recorrido negando o provimento ao recurso, tendo a questão controvertida, contudo, sido examinada e decidida sob diferentes perspectivas e fundamentos. Com efeito, afirmou-se no acórdão recorrido que, primeiro, teria havido a celebração de um negócio jurídico processual atípico entre os herdeiros em 2013, por meio do qual se teria convencionado o valor do referido pagamento, sendo que este pacto não teria sido objeto de modificação posterior, o que inviabilizaria a pretendida majoração. Segundo, que eventual majoração do valor percebido como antecipação da fruição e do uso da herança, na ausência de novo pacto entre os herdeiros sobre o tema, somente seria admissível se concedida judicialmente tutela da evidência, com base no artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil, cujos pressupostos devem ser examinados à luz das hipóteses de tutela da evidência genericamente previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram parcialmente acolhidos pelo acordo integrativo, ocasião em que se reconheceu expressamente a incorreção da premissa fática de um dos fundamentos adotados no acórdão, revelando-se, pois, que, na realidade, a convenção processual que havia sido celebrada entre as partes se limitava ao direito de perceber o adiantamento, cujo valor, todavia, deveria ser arbitrado pelo juiz, justamente diante da ausência de consenso entre as partes no que se refere ao quantum.
A ministra relatora ainda expôs que os propósitos recursais consistem em definir, número 1, se a fixação de determinado valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro a título de adiantamento de herança configura negócio jurídico processual atípico na forma do artigo 190 caput do Código de Processo Civil. E segundo, se a antecipação de uso e de fruição da herança prevista no artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil, é hipótese de tutela de evidência distinta daquela genericamente prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil. Essa é uma breve síntese do caso. Como de costume, teremos inicialmente a exposição do nosso convidado por 10 minutos para breves considerações iniciais e depois disso nós passaremos ao debate. Eu peço aos participantes que deixem seus microfones fechados e, se possível, suas câmeras abertas. Informo ainda que a lista de frequência está disponível no nosso chat, ou estará, a confirmar. Henrique. Nosso expositor será o professor Pedro Henrique Nogueira, que é pós-doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, minha querida Bahia, mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, presidente da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo e advogado. Com a palavra, o professor Pedro Henrique Nogueira, por 10 minutos. Mais uma vez, boa noite. Inicialmente, cumprimento a professora Mariana Santiago, cumprimento o professor Luiz Henrique Volpe Camargo, querido amigo, ilustre processualista, a quem agradeço publicamente esse honroso convite de estar aqui nesta noite. Para mim é motivo de muita alegria, ainda que remotamente, né? Estar na UFMS, reencontrando amigos e podendo debater e compartilhar ideias a respeito de dois grandes temas: tutela provisória no inventário e negócios processuais. Dois temas que aparentemente, ou à primeira vista, não se comunicariam, né? Alguém que fosse lecionar jamais juntaria esses dois temas para uma abordagem conjunta, né? Mas essa metodologia, que é espetacular, essa metodologia de estudo de caso, proporciona esse enfoque plural. Às vezes temas aparentemente heterogêneos acabam se confundindo, né? A partir do caso, a partir da discussão do caso. Então, quero parabenizar todos que promovem esse evento, esses encontros, e faço isso na pessoa do professor Luiz Henrique Volpe Camargo. Aproveito para cumprimentar todos que estão na sala. Peço licença para não cumprimentá-los, porque se assim o fizer, vou perder meus 10 minutos, os 10 minutos que eu tenho para a exposição, porque são muitas as pessoas, mas sintam-se todos cumprimentados e abraçados. Vou fazer aqui algumas considerações prévias a respeito, principalmente, do que eu entendo ser necessário para abordar o tema dos negócios processuais, que foi assim, exaustivamente tratado no acórdão a que se referiu a professora Mariana Santiago, que é o nosso objeto de estudo, né? Esse precedente aí, esse julgado de relatoria da ministra Nancy. Primeiro, uma noção sobre o que é negócio jurídico processual. Muitas dessas ideias estão expostas no meu livro. Esse livro aqui já se fez referência, o professor Luiz Henrique Volpe Camargo fez gentis referências, né? Nesse livro eu defendo a ideia de que o negócio jurídico processual é assim considerado não em função do seu objeto. O que é um negócio jurídico processual? Primeiro, o negócio jurídico processual é, antes de tudo, um negócio jurídico. E por ser um negócio jurídico, em sua estrutura, em sua formação, em seu suporte fático, para usar a terminologia do Ponto de Miranda, há uma manifestação de vontade, uma exteriorização de vontade,
e o chamado poder de autorregramento da vontade. Esses são os elementos essenciais para que haja um negócio jurídico processual. Exteriorização de vontade, e vejam que essa exteriorização pode ser de uma vontade, pode ser de duas vontades, pode ser de várias vontades, mas o essencial é que haja pelo menos uma exteriorização de vontade, associada ao poder de autorregramento da vontade, que é um espaço de autorregulação que o direito confere aos sujeitos para se autodeterminarem. Esse espaço de autorregulação, obviamente, que é variável e em função de cada momento, em função de determinado local, ele pode ser mais amplo, menos amplo. No Brasil, por exemplo, até 5 anos atrás, esse era um espaço um pouco reduzido no âmbito do direito processual civil. A partir do CPC 2015, esse espaço de autorregramento foi sensivelmente ampliado. Mas o fato é que o poder de autorregramento constitui essa zona de autodeterminação de interesse, que é determinada pelo sistema jurídico. Não são as partes que determinam o poder de autorregramento da vontade. É o sistema jurídico quem assim o estabelece. Mas esses dois elementos, exteriorização de vontade e poder de autorregramento, isso se aplica a qualquer negócio jurídico. Se eu for falar de um negócio jurídico no direito civil, no direito empresarial, ou no direito administrativo, no direito tributário, eu vou encontrar esses elementos mínimos. E para o direito processual civil, portanto, para o direito processual, para que possamos adjetivar um negócio jurídico processual, é necessário que esse negócio jurídico se refira a um procedimento, a uma relação de referibilidade a um procedimento. Observem que não é essencial nessa noção, nesse conceito que eu proponho, não é essencial que o objeto da negociação, aquilo sobre o qual eu negocio, seja o processo. Embora possa ser. Mas, por exemplo, um negócio jurídico de transmissão do direito litigioso é um negócio jurídico que rigorosamente não tem por objeto o processo. Mas ele é um negócio jurídico processual. Então, esses três elementos formam a noção que eu defendo do que seja um negócio jurídico processual. A primeira premissa. Segunda premissa, diz respeito aos efeitos do negócio jurídico e, consequentemente, a sua vinculação. Isso é muito importante para discutir o que foi decidido no julgado. Os negócios jurídicos processuais, a princípio, são plenamente eficazes. E isso decorre não do artigo 190, que é a cláusula geral de negociação processual, aquela cláusula geral que proporciona a negociação atípica. Mas a eficácia imediata dos negócios jurídicos processuais advém do artigo 200 do CPC, segundo o qual as declarações de vontade, e nelas se incluem as manifestações negociais de vontade, produzem automaticamente, essa é a terminologia utilizada pelo Código, a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Em outras palavras, uma vez celebrado o negócio jurídico processual, ele será plenamente eficaz. Ele produzirá, independentemente de qualquer intermediação judicial, a constituição de direitos processuais, a modificação de direitos, de poderes, de faculdades processuais, ou a extinção dos ônus, dos direitos, das faculdades processuais. Somente quando a lei expressamente exige a homologação, ou somente quando as partes expressamente convencionam a necessidade da homologação, é que elas funcionam como uma condição para a eficácia dos negócios jurídicos processuais. Portanto, esse é o segundo ponto que é importante deixar aqui como premissa. Os negócios jurídicos processuais são plenamente eficazes, salvo quando houver uma norma
que não estabeleça essa plena eficácia. É o que acontece, por exemplo, com a desistência. A desistência, se vocês forem observar o parágrafo único do artigo 200 do CPC, a desistência só produz efeitos depois de homologada pelo juiz. Portanto, o Código expressamente coloca a homologação como uma condição de eficácia para o negócio processual de desistência. Mas para os negócios em geral, a regra é o que está no artigo 200. Isto é, os negócios produzem imediatamente seus efeitos. Por que isso é importante e qual é a relação que isso tem com o julgado que nós vamos debater daqui a pouco? Isso é importante porque vai demarcar o problema da vinculação do juiz aos negócios jurídicos processuais. Se os negócios processuais são plenamente eficazes, como estabelece o artigo 200 do Código, em outras palavras, significa dizer que o juiz há de estar vinculado àquilo que foi negociado. Porque não faz nenhum sentido pensar em um negócio jurídico processual que não vincule o juiz. Seria um sem sentido. Seria um sem sentido. As partes iriam negociar sobre algo, iam confiar em suas manifestações de vontade, iam pautar seus comportamentos, projetar o processo em função daquilo que foi negociado e, surpreendentemente, o juiz simplesmente iria desprezar aquilo que foi convencionado entre elas. É óbvio que, quando nós falamos em negócios processuais, quaisquer que sejam, típicos, atípicos, unilaterais, bilaterais, estamos falando aí de um ato jurídico que vincula o juiz. Isso é importante, gente, entendermos, porque a vinculatividade ou a vinculação do juiz aos negócios jurídicos processuais não tem nada a ver com o fato do juiz ser ou não ser sujeito dos negócios jurídicos processuais. Isso é muito importante também, porque em algumas passagens há alguns obter dicta no acórdão que sugerem uma certa confusão sobre a possível participação do juiz em um negócio jurídico processual ou a sua não participação e a sua vinculação ou não ao que foi negociado. São coisas totalmente diferentes. Então, o juiz, para se vincular ao negócio jurídico, não precisa participar, não precisa ser sujeito do negócio. A vinculação se estabelece no momento em que as partes convencionam, obviamente tratando e presumindo que o negócio jurídico seja válido. Tá? Estamos supondo, estamos no terreno aqui da validade, da perfeição, o negócio jurídico é perfeito, é válido. Então, se ele é válido, ele vincula o juiz. Essa vinculação, em outras palavras, consiste em atribuir ao juiz um dever de abstenção. Dever de abstenção. Pois bem, e o juiz pode ser sujeito do negócio jurídico processual? Eu vou retomar esse assunto, mas já vou antecipar aqui minha conclusão. O juiz pode ser sujeito do negócio jurídico processual. Quem é que define isso? Quem define isso é o sistema jurídico. O conceito de negócio jurídico não passa pelos sujeitos que o celebram. Não há nenhuma norma constitucional que proíba o juiz de ser sujeito de negócio jurídico processual. Onde é que está dito na Constituição que o juiz não pode ser sujeito de negócio jurídico processual? Não há. E se não está proibido pela Constituição, onde é que nós encontramos no sistema normativo infraconstitucional essa previsão? Mas vamos encontrar. Vamos encontrar. O artigo 191, por exemplo, prevê o calendário processual, que não é objeto do nosso debate hoje. Eu estou apenas usando o calendário como um exemplo de negócio jurídico processual que conta com a participação do juiz como sujeito negociante, como sujeito que negocia, que manifesta vontade. Mas há outros exemplos. A Lei de Liberdade Econômica, mais recentemente, previu negócios jurídicos processuais
interinstitucionais atípicos entre Procuradoria da Fazenda Nacional e os órgãos do Poder Judiciário. Vejam, o problema de saber se o juiz será ou não será sujeito de um negócio jurídico processual depende do sistema jurídico. É o sistema quem vai dizer. E o nosso sistema, em alguns momentos, abriu essa possibilidade. Tá? Mas isso, a participação do juiz enquanto sujeito do negócio, não tem nada a ver com a sua vinculação. Não é porque o juiz não é sujeito que ele não se vincula. E também, não é, obviamente, não é porque ele não é sujeito que ele não pode controlar a validade do negócio jurídico. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, meus amigos, essas breves palavras apenas para deixar claro aqui o meu posicionamento a respeito de alguns temas, e eu vou retomá-los no momento em que nós formos avançando no debate. Eu agradeço aí pela essa primeira oportunidade de exposição. Obrigada, professor, pela sua exposição. Nesse momento, nós passaremos, então, a um debate. Professor Volpe, gostaria de fazer algum comentário sobre a exposição, iniciar o debate? Acho que vocês podem ficar mais à vontade nessa parte dos debates, até que a gente esgote essa fase e possamos passar aí para a fase das perguntas. Estou enganada, professor? Sim, não, bom, eu queria dar boa noite a todos, né? Agradecer mais uma vez a presença. Vejo vários amigos aqui, colegas de profissão, Alexandre Del Grossi, o Vitor, o Fábio Camilo, permitam não nominar todos, mas alunos, colegas da advocacia e alunos da graduação, do mestrado, da especialização, enfim, uma alegria tê-los aqui, colegas de Campo Grande, de fora daqui também. Agradecer especialmente ao professor Pedro, né? Pela gentileza de lá das Alagoas, nos presentear aí com a exposição sobre o tema do seu consagrado livro. E depois, enfim, vamos estabelecer o diálogo. Só esse momento é para agradecer e fique à vontade para fazer as perguntas e lá a gente vai com tranquilidade aí tentar abordar o tema. Obrigado, Mariana. Tudo bem, vamos então às perguntas. A primeira pergunta, as perguntas do público podem ser feitas pelo chat e, na medida do possível, serão respondidas pelos professores. Tá? Nós temos aqui algumas perguntas selecionadas para os professores. A primeira é: o voto da relatora diz que convencionaram os herdeiros no ano de 2013 que todos eles fariam jus a uma retirada mensal para custear suas despesas ordinárias, a ser antecipada com os frutos e os rendimentos dos bens pertencentes ao espólio, até que fosse ultimada a partilha. Todavia, é certo que não houve consenso entre as partes quanto ao valor da retirada mensal pelo recorrente a esse título, de modo que coube ao juiz arbitrar o referido valor. Eu pergunto, isso é de fato um negócio processual nos moldes do artigo 190 do Código de Processo Civil? Quais são os elementos para a existência e para a validade dos negócios processuais? Professor Volpe, quer iniciar? O professor Pedro, que já adiantou um pouco sobre... Primeiro. Isso, professor Pedro, que inclusive já adiantou um pouco do seu pensamento aí na exposição. Pois é. Eu tendo a encarar esse acordo, que eu achei muito interessante, como um negócio jurídico processual, atípico. Acho que o enquadramento está correto. É um negócio jurídico processual atípico. Muito embora ele projete os seus efeitos para o direito substancial, é óbvio. Se está negociando ali, o objeto da negociação, no fim das contas, é o próprio bem que vai ser recebido ao término do processo de inventário. Ou seja, se convencionou ali uma espécie de antecipação do quinhão. Né? Muito interessante. Mas eu não tenho problema em identificar esse acordo como um negócio jurídico processual, atípico. E quais seriam os seus requisitos de validade? Os requisitos de validade são aqueles previstos no artigo 190. Necessário que ele verse sobre direitos que admitam autocomposição, que é o caso,
o direito é suscetível de autocomposição, embora não haja notícia desses detalhes, né, mas supõe-se que que os herdeiros sejam capazes, né? Então, nesse aspecto não há problema, né? O direito admite autocomposição. É necessário que as partes não estejam em manifesta situação de vulnerabilidade. Também não há notícia desse fato. Então, a gente tem que se basear pela descrição fática do acórdão, né? Já que a gente está examinando um recurso especial. Então, a nossa penetração nas circunstâncias fáticas fica muito limitada pelo que o próprio acórdão delineia, né? Mas não se tem notícia de vulnerabilidade de ninguém. A princípio, parece que são herdeiros e resolveram convencionar ali, aparentemente, um espólio que possui um patrimônio considerável, integrado por bens que geram frutos, e eles resolvem, então, antecipar a percepção desses frutos em favor de um determinado herdeiro ou determinados herdeiros. Então, no princípio, não vejo manifesta situação de vulnerabilidade. As partes devem ser capazes, né? Então, aparentemente, também há uma ideia, pelo menos está subentendida, que esse requisito é preenchido, né, pelas partes, a capacidade. E, desse modo, há outros requisitos que não se aplicariam também, previsto lá no parágrafo único, a questão do inserção abusiva em contrato de adesão, mas não, o caso aqui não é contrato de adesão, né? Aqui a gente está falando de um acordo feito no âmbito do inventário. Então, assim, aparentemente, o negócio jurídico seria válido, né? Há um outro requisito objetivo que não está expressamente enunciado no artigo 190, mas que é um negócio jurídico, que é um requisito de validade para qualquer negócio jurídico, para os negócios jurídicos em geral, que é a licitude do objeto. O objeto é lícito desse acordo? Me parece que sim. Está se convencionando, se transacionando a respeito dos bens e dos frutos dos bens que compõem o acervo hereditário. Então, não enxergo nenhuma ilicitude no objeto dessa negociação. O princípio é um negócio jurídico processual, na minha opinião, se enquadraria como um negócio jurídico processual atípico, e os requisitos de validade seriam esses. Agora, essa discussão sobre se seria um negócio jurídico processual ou se seria um negócio jurídico de direito material, já que, em suma, o objeto do que é negociado é o próprio direito em si, o próprio direito que é perseguido com o inventário, né, que será obtido pelos herdeiros com o término do inventário da partilha. Isso depende da premissa, né? Se você parte da premissa de que o negócio jurídico será processual pelo seu objeto, o que caracteriza um negócio como processual? É o seu objeto. Então, se a premissa for essa, automaticamente esse acordo do qual estamos tratando aqui seria tratado como negócio jurídico de direito material. Se, por outro lado, se parte da premissa de que o que determina o caráter processual do negócio jurídico é a sua referibilidade a um processo, que é a visão que eu defendo, esse negócio jurídico é um negócio jurídico processual. Em alguns casos, nada impede que ele seja simultaneamente as duas coisas. Ele pode ser um negócio jurídico material e um negócio jurídico processual. Veja que o acórdão, embora não aprofunde essas ideias, o acórdão ele é interessante, mas em alguns pontos ele deixa de avançar em certos temas. Mas, de certa forma, parece que o acórdão percebe isso. Tanto que em uma passagem, a ministra trata o negócio e menciona esse negócio jurídico não seria um negócio jurídico processual puro. Ela usa essa expressão, né? Não sei o que seria um negócio jurídico impuro, né? Mas, assim, talvez seja justamente a percepção de que há ali uma zona, um ponto de intersecção entre o direito material e o direito processual. E, de fato, de minha parte, não há nenhum problema em que o mesmo fato
seja negócio jurídico material e negócio jurídico processual. Não há nenhum problema quanto a isso. Aliás, esse não é um fenômeno estranho ao direito. O Pontes de Miranda denomina esse fenômeno de incidência múltipla. Veja o que acontece com a morte, por exemplo. A morte é um evento, é um fato, que funciona muitas vezes como um fato jurídico penal, um crime, um ato ilícito. Pode significar um ato ilícito civil também, pode gerar obrigação de indenizar. Pode gerar consequências trabalhistas, pode extinguir um contrato de trabalho. Eu vejo que o mesmo fato, ele pode compor o suporte fático de várias normas. É exatamente o que acontece. Você faz um negócio jurídico, pode compor o suporte fático de normas materiais e normas processuais. Agora, eu, já antecipando talvez um pouco do que eu possa falar no final, mas para não perder aqui também o fio da meada, embora essa classificação, esse enquadramento seja interessante, seja importante discutir isso, mas a solução do caso aqui me parece que não pressupõe saber se esse acordo que foi feito lá no inventário é um negócio processual ou um negócio de direito material. Me parece desnecessário. Embora o acordo não tenha entrado nisso, e entrou de maneira muito superficial, mas para mim é irrelevante. Assim, o que é essencial ali é perceber que aquele acordo, aquele negócio jurídico, não estabelece qual o valor que deverá ser adimplido pelo espólio. Ali é o ponto. Se você vai tratar isso como um negócio material processual, assim, em termos práticos, isso não vai ter consequência. Porque se a premissa é essa, que as partes fizeram um acordo, mas deixaram em aberto a quantificação da prestação devida pelo espólio, seja lá isso um acordo material processual, o fato é que o Poder Judiciário vai poder intervir e vai poder fixar o valor. Foi exatamente o que acabou entendendo o STJ. Né? Mas, em suma, respondendo aí, acho que respondi aí a primeira questão. Eu tendo a entender que esse é um negócio processual e que os requisitos de validade todos estariam presentes. Obrigada, professor Pedro. Me permite uma considerações, Mariana? Fique à vontade, professor Volpi. A situação realmente é inusitada, hein, Pedro? Porque essa é a riqueza de estudar o caso em si, né? Um processo, porque a gente olhando a descrição da convenção que a ministra colocou no seu voto, no fundo, eles combinaram uma retirada mensal para custear as suas despesas ordinárias. Então, aqui no fundo, né, em outras palavras, o que ficou combinado é que um dos herdeiros teria uma espécie de prestação alimentícia durante a tramitação do inventário. E que, numa determinada passagem, a ministra tratou isso como um adiantamento de parcela da herança. E, de fato, é assim, o coração, o núcleo do que eles combinaram foi antecipar mês a mês uma parcela da herança para um dos herdeiros. Mas o X é que como é possível essa implementação? Essa implementação só é possível se houver uma antecipação de um efeito que será alcançado lá na frente. E aí, então, embora o negócio, concordo contigo, ele tenha um quê muito mais de material, a forma de implementar esse ajuste acaba passando por ter o juiz de deferir uma tutela provisória, uma decisão parcial, daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso. Mas, embora que a ministra diga, né, que não é um negócio puramente processual, eu entendi aqui não no sentido de puro ou impuro, Pedro, mas o que ela quis dizer, me parece, aqui tentando interpretar, né, que ele não é só material, ele é misto. Né? Talvez o puro possa ser melhor encaixado por misto, né? Por um quê das duas coisas, como você bem colocou. Mas o que me causa alguma assim, dúvida aqui, né? Confesso, não fui olhar o recurso especial em si, outras peças, para entender isso com mais riqueza de detalhes, mas
me parece que falta um elemento aqui, né? Porque os herdeiros convencionaram que um dos herdeiros receberia uma espécie de alimentos aí no curso do processo. Tá? Mas isso não pode, eventualmente, ferir o direito de credores do espólio? Porque pode ser que essa quantia em dinheiro que está sendo atribuída a esse herdeiro possa ser uma burla ao direito de outras pessoas. No fundo, lá adiante, se a gente puder, temos aqui alguns alunos, Pedro, de graduação da turma de sucessões, né? E então, bem vistas as coisas, a gente já tentou expor a vocês que se a gente puder resumir numa frase o que seria o objetivo de um inventário, é você fazer uma lista de ativo, outra lista de passivo, vende o ativo, paga o passivo, que restar entrega aos herdeiros de acordo com as disposições legais, no caso de herdeiros necessários, ou disposições testamentárias, no caso de herdeiros testamentários. Mas só vai para os herdeiros depois que passar pela etapa pagar credores. E aqui, esta convenção, né, estaria queimando uma etapa. Isso não entrou em cena. Me parece que quando a gente for tratar ali da tutela provisória, do 647, acho que o ingrediente indispensável para toda vez que o juiz for antecipar a qualquer herdeiro qualquer coisa, né, ele tem de consultar, ele tem que ver o acervo de credores para ver se há algum risco de que algum desses credores possa aí ser lesado com a implementação daquela composição que, como disse aqui a ministra, tentou antecipar ou adiantar parcela da herança. Bom, então, concordando contigo, eu acho que nós temos aqui um negócio misto, preponderantemente material, mas com um quê de processual para a sua implementação. E aí, no que diz respeito à segunda parte da pergunta, né, quais são os elementos de existência e validade dos negócios, então aqui a Mariana nos pergunta em tese, não especificamente sobre o caso, né, e aí me parece que há os requisitos aqui, manifestação de vontade, há um lugar e há o tempo, né? Houve uma celebração de uma convenção, me parece, no curso do processo. Então, há os elementos aí de existência. E no que diz respeito à validade, né? Versa sobre direitos que admitem autocomposição, é o caso, então, um dos requisitos de validade. O segundo, como você bem colocou, envolver pessoas capazes, não há nenhuma informação de que aqui há o interesse de menores em questão. O objeto é lícito, possível e determinado, à medida em que o Código passa a autorizar a antecipação da herança, algo que no tempo do Código Antigo se defendia, e o Luciano Viana Araújo bem explica isso nesse texto, porque foi o Luciano que fez a sugestão do parágrafo único do 647, antes se debatia se podia antecipar a partir da conjugação, da aplicação do 273 do Código Velho ao procedimento especial do inventário. E aí, então, o Luciano, lá, quando ainda tínhamos um projeto, apresentou a seguinte ideia que acabou, no primeiro momento, não sendo acolhida, mas depois no Senado foi, e daí com transformações resultou no texto da lei. Né? Por qual razão a gente deixaria para a casuística, o juiz tem que fazer essa relação entre procedimento especial e um esforço argumentativo para fazer a aplicação do 273, agora substituído pelo 300 e outros, mas fundamentalmente pelo 300. E aí, então, foi a boa ideia de colocar expressamente para retirar a dúvida de que é possível o juiz antecipar os efeitos da herança. Mas acho que essa antecipação, repito, sempre tem que levar em conta aí se não está ferindo o direito de terceiros, né? Porque se houver esse ferimento, daí talvez a gente tenha que entrar no requisito de validade quanto ao objeto, se seria possível essa negociação sem a participação dos terceiros. Quanto à forma prescrita e não vedada em lei, então aqui parece que foi através de um documento escrito que veio ao processo e inclusive, aparentemente, com assistência de advogados, né? Então,
houve a observância dos elementos de existência e dos elementos de validade, com a única ressalva aí de que acho que o ingrediente que teria que ter sido consultado é esse ferimento ou não a direito de terceiros, dada a antecipação da ordem natural das coisas no inventário, né? Separar o ativo, pagar o passivo e daí fazer a entrega da sobra aos herdeiros de acordo com as disposições legais ou testamentárias. Então, assim, basicamente, eu concordando, então, com as suas razões, tentando fazer algum complemento aí com aquilo que você colocou, Pedro. Obrigada, professor Volpe. Eu tenho ainda uma segunda pergunta para os nossos debatedores, referente ao nosso caso. A relatora diz: o juiz nunca foi, não é e nem tampouco poderá ser sujeito de negócio jurídico material ou processual que lhe seja dado conhecer no exercício da judicatura, sequer se podendo confundir, aliás, negócio jurídico processual com a possibilidade de homologação de proposta de calendarização processual realizada pelas partes, fazendo aí referência ao 191 caput do Código de Processo Civil. Segue a relatora e poderá, inclusive, ser modificada pelo magistrado na forma do artigo 191, parágrafo 1º. Eu pergunto, negócio jurídico processual bilateral celebrado entre as partes do processo depende de homologação do juiz? O juiz é livre para alterar negócio processual celebrado entre as partes? Vou passar, então, primeiro a palavra para o professor Pedro Henrique. Pois não. Vamos lá. Primeiro, a pergunta sobre a necessidade de homologação, né? Já adiantei na minha exposição que a homologação é desnecessária para os negócios processuais atípicos e para a maioria, esmagadora maioria, dos negócios processuais típicos. Então, se a homologação não vem expressamente exigida, ela é dispensada. Por que ela é dispensada? Porque o artigo 200 estabelece a regra da plena eficácia das manifestações negociais ou não de vontade no processo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Agora, esse problema da homologação, vejam que não... Você me permite, já nesse ponto, aderir a você, me permite nesse ponto concordar contigo, porque assim, o acórdão é muito interessante, né? Aliás, tudo que a ministra Nancy produz em termos de processo, a gente merece dar toda a atenção, né? Porque ela é uma excepcional processualista e deu inúmeras contribuições já para a aplicação do código, tanta coisa boa que a gente tem de esclarecimento de como aplicar o código, veio aí através das mãos da ministra Nancy. Então, merece toda a nossa homenagem, nosso respeito, né? Mas, no ponto aqui, parece que ela sugere que tudo está no controle do juiz, e aí eu não tenho como concordar com ela, tenho como concordar plenamente contigo. Você mencionou uma hipótese em que o juiz precisa anuir, que é do parágrafo único do artigo 200. Eu completo com uma segunda hipótese, né? Aquela hipótese que vem lá no parágrafo 1º do artigo 862, que é aquela que condiciona a indicação do administrador feita pelas partes a uma homologação pelo juiz quando a gente estiver tratando de uma penhora de faturamento de empresa. Então, aqui, para a gente já superar esse ponto, o juiz só deve homologar composição nessas duas específicas hipóteses. Nas demais, aquilo que as partes convencionarem deve ser implementado pelo juiz, salvo se o juiz tiver elementos para invalidar o negócio. Do contrário, sendo um negócio válido, ele deve ser aplicado pelo juiz. Então, como você colocou lá no começo, né? Senão surpreenderia as partes. Quer dizer, nós fizemos um combinado que envolveu... o processo passa, né, a ser um elemento de troca numa negociação. Então, olha, eu até concordo em receber menos conquanto que você renuncia a um direito de impenhorabilidade, por exemplo.
Então, o processo entrou em discussão, regra de processo entrou em discussão para que eu dê um desconto no principal. Então, ao combinar o direito material, eu levei em consideração também o combinado em relação ao direito processual. E se isso ficar ao arbítrio do juiz dizer, não, aqui tudo bem, o direito material você vai pagar menos, mas aqui vale o código, artigo 833, salário é impenhorável, não adianta que vocês combinaram. Aí o juiz montou toda a combinação entre as partes, desmontou toda a estrutura. Isso não está no seu controle. Isso, tirando as situações de invalidade, o juiz não deve, não pode, não tem de homologar qualquer composição. Para não me estender muito, só para fechar isso, vou relatar um exemplo, né, que no final a gente não nos trouxe prejuízo, mas que num caso concreto em que tínhamos um acordo em que houve sucumbência recíproca e houve a perspectiva de uma composição, mas do outro lado estava um ente público, um município, que para a composição precisava da autorização legislativa da Câmara de Vereadores. E aí, então, nós convencionamos no curso do prazo para a interposição do recurso especial a suspensão do processo e definimos já de antemão que 4 meses para frente, numa determinada data, não havendo a celebração da composição até aquele momento, seria o prazo para que os dois lados fizessem um recurso especial, cada um impugnando aí o capítulo que lhe era desfavorável no acórdão. E aí, então, o acordo subscrito, preenchendo os requisitos todos, foi apresentado ao tribunal. E aí o relator homologa o acordo. Quer dizer, um ato que não era necessário, que não precisava ter acontecido, mas a gente acabou que não reclamou, né? Enfim, ele não deixou de dar validade, mas aquela homologação, ela era absolutamente desnecessária. Então, estou totalmente de acordo contigo no que você completou agora e aquilo que você já tratou lá no começo, de que não há necessidade de atuação do juiz, e no ponto, então, divergindo respeitosamente aqui daquilo que, a título de considerações periféricas, como você bem colocou, né, de obter dictum, foi colocado ali pela ministra no seu voto. Então, aliás, gigantesco a parte, devolvo aí, Pedro, e me permita aí a gente estabelecer essa troca aí, tá bom? Muito bom, muito bom. E aproveitando aí o gancho também, dizer que a ministra Nancy também é precursora dos temas processuais, né? Grandes temas do novo Código chegam à discussão na Corte através dela, né? Então é preciso fazer essa reverência também. Eu concordo contigo. Em relação a esse caso específico, eu concordo absolutamente com toda a conclusão. O resultado me parece corretíssimo. Eu discordo de algumas razões que foram expostas, né? Essa, por exemplo, em relação à homologação, é uma delas, né? É uma delas, assim, eu não vejo nenhum problema do juiz ser sujeito do negócio jurídico processual. Isso é um problema normativo. Se a norma estabelece, como a meu ver estabeleceu no 191, ele será sujeito do negócio jurídico processual. Embora ela fale que o juiz vai homologar o acordo de calendarização, mas quem tem vivência e quem sabe, e quem já passou por uma situação de negociar um calendário processual, percebe claramente que o que acontece é exatamente o contrário do que foi dito no acórdão. O juiz não vai homologar, o juiz vai propor o calendário para as partes, porque as partes, especialmente seus advogados, em sã consciência, não vão perder tempo para elaborar um calendário, uma proposta de calendário para a prática dos atos do processo para levar o juiz para o juiz homologar. Geralmente, o interesse na calendarização provém do juiz. O juiz, então, propõe o calendário e pede para que as partes concordem. Ou seja, o juiz é um negociante mesmo. Não há nenhum problema nisso, desde que haja norma assim estabelecendo. No artigo 190, de fato, não há previsão que o juiz participe do negócio. Então, assim, eu até concordo que o juiz não precisa participar do negócio jurídico processual atípico. E também não precisa homologar. No fim das contas,
eu acho que o que levou perplexidade à ministra talvez tenha sido o fato de que o debate entre os herdeiros, especialmente um dos herdeiros, possivelmente defendeu no processo a tese de que, como foi feito um negócio jurídico processual, aquilo ali vincularia o juiz, ou seja, como se as partes tivessem feito um acordo para obrigar o juiz a proferir uma decisão que antecipasse os frutos do inventário, né? Mas, na verdade, não foi bem isso. Não é uma decisão para obrigar o juiz. E talvez ela tenha exagerado um pouco nessa questão da participação do juiz, com receio de que a conclusão pudesse ser essa, né? Mas não é disso que se trata, né? A vinculação do juiz é uma coisa, a participação do juiz como sujeito do negócio é outra completamente diferente. E esse acordo do qual estamos tratando, não me parece, embora nós a gente não teve acesso, né? Eu, por exemplo, não tive acesso ao acordo em si. A gente teve acesso ao relato, né? O que foi relatado sobre o que foi o acordo. Mas, aparentemente, as partes não estabeleceram um acordo que estabelecesse uma obrigação do juiz decidir assim ou assado. Na verdade, o acordo é apenas para que a parte possa perceber os frutos antecipadamente. É uma espécie, fazendo uma comparação aqui, como se fosse uma cessão de direitos hereditários, muito embora o que você está cedendo ali não seja propriamente o direito hereditário, mas os frutos do acervo hereditário. Então, os rendimentos que o espólio percebe, que em última análise seriam partilhados por todos os herdeiros, passariam a ser percebidos de maneira antecipada por um ou alguns dos herdeiros. Então, eu vejo dessa forma. Acho que o juiz pode ser sujeito do negócio e, no caso específico, esse é um problema desnecessário de se discutir. Né? Para solucionar esse problema, esse caso, não se precisava perquirir se o juiz é ou não é sujeito do negócio. Enfim. Pedro, eu vou tentar fazer uma proposta aqui de um negócio processual do qual o juiz possa ser partícipe. Veja se você concorda, se isso seria uma hipótese possível, né? Para a gente tentar colocar na prática essas ideias para além do caso concreto. Você acha que seria possível, naquela audiência do 357, ali quando o juiz chama as partes, devido à complexidade do caso, e um diálogo, uma comunidade de trabalho, labora para a fixação dos pontos de fato e de direito controvertidos, e depois a respeito de quais serão as provas que serão produzidas na etapa instrutória, você vislumbra a possibilidade ali de partes e julgadores, juízes, melhor dizendo, convencionarem uma hierarquia nas provas. Então, olha, vamos combinar o seguinte: quem produzir prova documental, a prova documental sempre será superior a uma prova testemunhal. E a prova testemunhal, vamos imaginar ainda que se convencione com a aquiescência do juiz, que qualquer testemunha será sempre admitida e dela se tomará o compromisso. Então, afastando ali as situações de impedimento, de prestar depoimento, até das 3 circunstâncias lá que impedem as testemunhas, e fugiu agora a terminologia, mas 3 circunstâncias afastam com que o juiz ouça uma testemunha ou as coloca na condição de mera informante. Então, que as partes convencionassem não só uma hierarquia entre as provas, mas ali, naquele momento, com a aquiescência do juiz, que qualquer testemunha que fosse apresentada lá adiante seria sempre ouvida e dela sempre se tomaria o compromisso, ainda que ela se enquadrasse nas hipóteses de impedimento para prestar depoimento. O que você acha de uma composição nesses termos? Seria algo possível e seria um exemplo de um negócio com a participação do juiz? Eu vislumbro que sim, mas queria te ouvir sobre isso. Vamos lá, Volpe. Eu sou até mais radical, viu? Eu acho que esse tipo de negócio jurídico pode ser feito sem o juiz. Não precisa do juiz fazer isso.
Se o juiz estiver presente, enfim, ótimo. Mas a presença dele é desnecessária. É um negócio jurídico de determinação probatória. Você vai definir previamente as provas do processo. Você vai escolher prova documental, excluir testemunhal, ou estabelecer um escalonamento. Se o fato foi objeto de prova por prova documental e testemunhal, o juiz deve optar pela prova documental e coisas do gênero. Esses acordos probatórios não precisam do juiz. São negócios bilaterais atípicos. Se enquadram no 190. Se você pensa no saneamento consensual, o saneamento consensual supõe que as partes vão delimitar consensualmente as questões a serem decididas, né? Então, as partes propõem ao juiz que as questões controvertidas serão essas e aquelas e submetem para que o juiz homologue. Se o juiz homologa, concorda com aquela delimitação dos fatos, aquele acordo ali plurilateral vai vincular todo mundo, vai vincular as partes e o próprio juiz. Aliás, o parágrafo 2º do 357 diz isso, textualmente. Eu posso pensar, Volpe, num negócio jurídico complexo. O saneamento consensual, com definição entre partes e juiz das questões controvertidas, e associar isso a um acordo probatório. Não vejo nenhum problema. Mas, rigorosamente, são negócios jurídicos distintos. O negócio jurídico probatório e o saneamento consensual. Para o saneamento consensual, o juiz tem que participar. Para o acordo probatório, não é necessário que o juiz participe. E ele se vincula ao que as partes definirem. Isso é muito, claro, polêmico. Marinoni, por exemplo, discorda do que eu estou expondo aqui. Ele publicou um artigo na época. Ele tem uma visão um pouco diferente da minha, mas enfim, a visão que ele tem é sobre a verdade, sobre a prova do processo, diferencia um pouco da que eu tenho, e isso acaba refletido nas nossas concepções sobre a amplitude desse poder negocial das partes. Mas, assim, fechando parêntese, eu concordo, acho que é plenamente possível, assim como também acho possível que as partes façam um acordo para relevar a suspeição ou impedimento da testemunha. Eu acho que é possível. O que não significa dizer, obviamente, que as partes vão estar condicionando a forma como o juiz vai valorar a prova. Enfim, o juiz pode se convencer de que o depoimento de uma testemunha suspeita não produz o efeito probatório que a parte desejaria. O juiz pode se convencer que não, o valor probante daquele depoimento não é suficiente para confirmar o fato que a parte alegou. Isso é outra história. Mas eu posso fazer um acordo para que aquela determinada testemunha, que à luz da lei seja considerada um testemunho suspeita, possa depor. E aquilo seja considerado no material probatório a ser examinado pelo juiz. Me parece possível. Não sei o que você pensa. É interessante, porque pelo que você colocou, nós temos 3 faixas, né? Uma faixa de negócios celebrados entre as partes, quando elas estão tratando de seus poderes, seus ônus, seus deveres, parece não haver dúvida, acho que há um consenso aí na doutrina de que aqui há uma liberdade que o juiz só vai poder interferir nas situações de invalidade. Aí nós temos um outro ambiente em que é indispensável a participação do juiz. Você colocou um exemplo em que, na situação de homologação, da delimitação de fatos e questões de direito controvertidas, que a lei exige. Então, é um negócio que depende da participação do juiz. Agora, tem um meio termo ali, quando está tratando de poderes, que para alguns as partes não teriam a autonomia para dispor sobre isso. Mas se o juiz participar, aí acaba esse problema, né? Porque é algo suscetível de disposição. E o que, aqui me permita de novo fazer a leitura da passagem, a ministra até grifou, né? Ocorre que, respeitosamente, o juiz nunca foi, não é e nem tampouco poderá
ser sujeito de negócio jurídico material ou processual que lhe seja dado conhecer no exercício da judicatura. Então, aqui é essa afirmação com a qual, respeitosamente, eu não concordo, porque imagino cenários, você um pouco mais flexível, né? Situações que já pode dispensar totalmente o juiz. Eu acho que em algumas situações o juiz deve participar, mas ela está, pelo que eu entendi, inclusive negando a possibilidade dele participar. Então, o juiz não poderia dispor dessa eleição aí de qual que é a prova mais importante, ainda que todos estejam de acordo. Pelo que eu entendi dessa passagem, isso não seria algo suscetível de ajuste, suscetível de combinação. Aí eu acho que é desidratar totalmente o 190. Na verdade, é negar a sua vigência, negar a sua validade, né? Então, eu confesso que tem alguma resistência, não resistência, mas entendo o segmento da magistratura quando reclama das partes negociarem sobre os poderes do juiz. Eu compreendo essa queixa, né? Então, deixo essa parte do meio aí para depois, mas que eu acho que é suscetível de negócio, isso eu não tenho dúvida, né? Isso parece claro do 190, o que o voto nega, se eu bem entendi. Você entendeu assim também, que ela está dizendo que o juiz não pode nunca, né? Não é nem o cenário em que as partes podem ser o juiz não pode nem se ele quiser. Aí eu acho que é forte demais, né? Mas eu recebo essa passagem como obter dictum. Prefiro, pelo menos eu faço essa interpretação, esse recorte, né? Isso não é um determinante para a conclusão. Só me permita fazer um momento aí. Mas discordo totalmente da ideia. Totalmente. Um momento glossário para, às vezes, os colegas de graduação que ainda não estudaram precedentes, né? Essa expressão que o professor Pedro está utilizando, o obter dictum, são considerações periféricas, quer dizer, não estava no núcleo daquilo que ela foi chamada a decidir, mas reputou uma consideração importante e que não tem um valor, digamos assim, de vincular a casos subsequentes ou de algo que foi dito de passagem, né, na expressão do direito anglo-saxônico, dito para morrer, dito para não influenciar outros casos subsequentes. Ao contrário de quando a gente está tratando da questão central, que seria o holding, a ratio decidendi, o núcleo determinante, aquilo que foi realmente decisivo. Então, o professor Pedro, com o que eu concordo, está colocando esta passagem fora desse núcleo, fora aí da gema do ovo, se a gente fosse utilizar de uma metáfora para dizer sobre o que é mais importante e o que é menos importante num voto. Mas te devolvo a palavra aí, Mariana, para seguir sua condução, se o professor Pedro não quiser fazer mais outras considerações sobre essa passagem. Vamos lá, então, a uma terceira pergunta, também seguindo aí nessa mesma linha de raciocínio. No voto, a relatora diz que, em linha de princípio, porque convenção entre as partes jamais poderá subtrair da jurisdição estatal o controle sobre eventuais abusos, invalidades, ilegalidades e nulidades que daquele acordo, porventura, decorram. Pergunto, quais os limites para o controle dos negócios processuais pelo juiz? Quais os fundamentos para a invalidação judicial do negócio processual? Professor Pedro? Obrigado, Mariana. Veja bem, o controle de validade é exercido em função dos requisitos de validade. São aqueles sobre os quais nós já falamos. Eu não discordo dessa assertiva lançada no acórdão. Quer dizer, o fato de se negociar sobre algo não exclui que o Poder Judiciário realize o controle sobre a validade daquilo que se convencionou. Então, assim, não há nenhum problema em relação a esse ponto, né? Acho que está correta essa afirmativa. A minha discordância, na verdade, eu diria que eu discordo mais das considerações periféricas, né, dos obter dictum, que são vários lançados ao longo do acórdão, do que dos fundamentos propriamente ditos, né? Agora, se a gente for observar o caso, né,
A gente não está, no fundo, discutindo validade ou invalidade do negócio jurídico. No fim das contas, a gente quer saber, e o tribunal foi instado a decidir sobre se as partes fazem um acordo a respeito de uma antecipação dos frutos ou da herança. E não define qual é esse valor. O juiz se vincula a essa negociação das partes. Se as partes silenciaram na definição do valor, quem é que vai definir esse valor? Um herdeiro certamente deve ter definido no processo que não, o valor é fixo e é aquele que vinha sendo pago, porque é o valor que as partes convencionaram. Por outro lado, certamente, outra parte deve ter defendido que, bom, esse valor não pode ser imutável, não pode ser perene, até porque esse valor não foi expressamente convencionado. E se as partes não expressamente convencionaram o valor, isso não é objeto do negócio. Isso não é objeto do negócio. Nós não estamos falando de validade do negócio. Estamos falando de algo que não está no negócio. E se não está no negócio, estamos diante de um vazio. Quem é que vai suprir esse vazio? É o judiciário. Se não tem definição negocial do valor dessa antecipação aí, eu não sei nem como chamar, ela até em algumas passagens equipara uma pensão alimentícia, embora não seja, né? Mas enfim, seja lá o que for, se não há definição negocial daquilo ali, a definição vai ser judicial. Essa foi a conclusão, eu acho que a conclusão correta. Mas veja que isso não tem nada a ver com o problema da validade do negócio. A gente está discutindo sobre algo que não está negociado. É assim que eu penso. Não sei qual é a sua visão. Sim. Bom, estou com o Pedro, né? Um negócio ele será inválido quando ele não observar os requisitos de validade. E também acho que é possível cogitar aí um reconhecimento de uma invalidade quando tiver vício de vontade. Então, quando for simulação, coação, dolo ou fraude, situações que não foram cogitadas pelo voto, né? E também uma outra disposição que o parágrafo do 190 traz é quando for contrato de adesão. Então, isso aqui é fora de cogitação. Não estamos falando de alguém que foi lá e comprou um celular numa companhia de telefone e a companhia de telefone impôs uma determinada convenção iníqua, uma convenção abusiva. Então, essa circunstância está fora de cogitação. Também parece estar fora de cogitação a vulnerabilidade de um dos contratantes. Isso é um elemento que não foi trazido. Então, presumimos que todos são capazes, né, estão em igualdade de condições, em paridade de condições. E ali, só quanto ao tema da validade, talvez aí esse negócio, no aspecto material, ele não foi completo, né? Porque faltou um ponto relevante. Se isso tivesse em discussão aqui uma execução de título extrajudicial, nós teríamos um título, não seria título, seria um documento incompleto. Ele poderia dar fundamento a uma monitória, por exemplo, mas nunca a uma execução fundada em título extrajudicial, porque o combinado não foi completo. Faltou ali um elemento que foi necessário o preenchimento por parte do juiz. Então, talvez aí o juiz pudesse ter negado para dizer, olha, eu não tenho como conceder esse direito como fosse uma espécie de implementação daquilo que vocês combinaram, porque faltou um dos elementos. E se faltou um dos elementos, eu não vou definir valor e acho que isso só deve ser objeto de divisão no final. Talvez o juiz até nem tivesse sendo arbitrário se tivesse se negando a realizar o pagamento, a destinar uma cota, melhor dizendo, ali da herança mês a mês para um herdeiro, a título de antecipação, se demonstrasse uma impossibilidade de implementação por uma falha na composição feita onde não houve definição do valor. Mas como o juiz supriu essa falha e acabou fixando o valor, isso foi implementado, talvez o ataque pudesse ser quanto ao valor, mas isso não foi trazido aqui no processo. Então, quanto à pergunta, né, para responder e fechar aqui objetivamente, quando você pergunta, o juiz é livre
para alterar negócio processual celebrado entre as partes? A resposta é absolutamente não, né? O juiz não é livre para adentrar na economicidade da convenção feita, de qualquer convenção feita entre as partes, da justiça, do equilíbrio, da adequação. Quem delibera sobre isso são as partes, são, desde aqui, regra matriz, né, dessa disposição do Código, prestigiar a liberdade, a autonomia da vontade, autorregramento da vontade. Quer dizer, então, esse autorregramento da vontade tem que ser respeitado pelo juiz. Uma coisa é negócio inválido, fruto de erro, dolo, simulação ou fraude, de um negócio que não seja bom para um dos lados. O juiz não está lá para conferir ou para levantar ali a sua espada e dizer, não, aqui eu acho que foi injusto, então eu reequilibro as coisas e redimensiono. O juiz não tem este poder diante daquilo que diz o 190. É como eu vejo a questão, né? Então, não depende de homologação, tirando duas hipóteses, e ele só vai poder invalidar nessas situações aí bem estreitas. O texto do Código até ele dispõe um somente, né, Pedro? Lá no 190, né? De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade, estou lendo o parágrafo único, das convenções, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou que alguma parte encontre e manifesta a situação de vulnerabilidade. Então, o Código aqui não dá ao juiz o poder de entrar na economicidade, adequação, justiça, da composição, especialmente de ofício, né? Aí teremos aí outros problemas, além só de transportar o 190. Mas estou aqui, esgotei, Mariana, quanto ao ponto. Devolvo para você. Então, posso fazer aqui uma quarta e última pergunta da minha parte para os debates? Vamos lá. No voto, a relatora diz que não houve, pois, a meu juízo, acordo algum sobre ajuste de procedimento, mas, ao revés, uma convenção sobre a antecipação da tutela jurisdicional fundada na possibilidade de adiantamento de parcela da herança conjugada com a necessidade do herdeiro custear suas despesas. Com base nisso, eu pergunto, a decisão referida no parágrafo único do artigo 647 é decisão parcial de mérito ou decisão de concessão de tutela provisória? Sendo decisão concessiva de tutela provisória, é de urgência ou de evidência? No caso, o adiantamento de parcela da herança pode, de fato, ser classificado como tutela provisória de evidência? Professor Pedro, com a palavra. Eu, particularmente, enquadraria a hipótese do parágrafo único do artigo 647 como uma tutela de evidência. Uma tutela de evidência típica. O Código, na verdade, traz várias situações de tutela de evidência, espalhadas. Nós, no 311, encontramos as hipóteses genéricas de tutela de evidência, mas há outras tantas. E essa, me parece, ser mais uma do artigo 647, parágrafo único. Primeiro que eu tenho dificuldade em enquadrar como uma decisão parcial, porque essa antecipação ainda está sujeita a um controle. E pode, inclusive, haver um débito superveniente do espólio. Essa hipótese não é excluída. Então, você pode antecipar um quinhão ou a percepção de um fruto e, a uma determinada altura, ficar caracterizado que o herdeiro que percebeu periodicamente aquela antecipação exorbitou do seu quinhão. E isso vai ser necessário, então, reajustar para que haja a observância dos quinhões hereditários.
Por isso que eu vejo que essa decisão é uma decisão provisória, é uma decisão fundada em evidência, o direito à herança é evidente. Não vejo como tutela de urgência, porque o requisito do risco de dano ou risco ao resultado útil do processo não é enunciado, não é expresso. Então, me parece que ela se enquadraria melhor como uma tutela de evidência. É assim que eu penso. No caso que a gente está discutindo... Comentar essa parte? Sim. Eu já conversei muito com a Lawane, que está aqui, sobre isso, né? E também já conversamos com o Luciano, que, repito, foi o idealizador do dispositivo, né? E aqui ele fala claramente que o dispositivo foi idealizado para ser tutela provisória, suceder lá a tutela antecipada 273. Mas aqui, eu no final das contas concordo que é tutela provisória, mas parece um pouco aquela discussão que a gente tinha lá no 273, parágrafo 6º ou 7º, né? Quando dizia, olha, o juiz, quando parcela do pedido for incontroverso, ele vai poder dar tutela antecipada. Mais ou menos assim dizia lá o Código Velho. Aí a doutrina começou a debater mais, bom, se parcela é incontroverso, o juiz vai adiantar, o que vai sobrar lá na frente para ele confirmar? Por que ele vai ter de confirmar? E daí, então, ali foi a semente do Código positivar as decisões parciais no 356, né? De maneira que aquela decisão ali que antes era tida como provisória já pudesse, uma vez não impugnada, fazer coisa julgada, gerar execução definitiva, inclusive ser objeto de uma ação rescisória, não obstante o prazo só venha a começar ao final da última decisão no processo. E talvez algo parecido se dê aqui, Pedro, mas sem desconsiderar esse ponto relevante que você toca, né? Porque quando o juiz vai antecipar, ele vislumbra e fala, olha, nos elementos que eu tenho aqui não tem nenhum credor sendo preterido, mas enquanto não há a homologação, a divisão, a elaboração da partilha, enfim, pode surgir um credor. E aí isso pode fazer com que gere um recálculo completo dos quinhões. Mas, por outro lado, se houver essa antecipação a título de decisão parcial e se depois se perceber que o credor acabou, um credor superveniente que apareceu no processo depois, melhor dizendo, foi lesado, esse credor vai poder se dirigir diretamente contra o herdeiro até os limites das forças da herança, né? Então, o credor não vai resolver no inventário, mas tem via para resolver depois de outra forma, demandando diretamente o herdeiro. Mas, enfim, eu enxergo aqui um quê de decisão parcial, mas tendo a concordar contigo que o encaixe de tutela da evidência também cai bem. Só que, se a gente levar por esse ponto, né, vai sempre ser possível antecipar para qualquer herdeiro, porque a evidência é a condição de herdeiro. Então, basta o sujeito apresentar lá a certidão de nascimento, que ele está com tutela da evidência. Ele tem uma demonstração evidente de que uma parte daquela herança caberá a ele, mas se sempre for assim, quer dizer, então a gente sempre vai consentir com divisões várias no meio do caminho, de maneira que lá no final pouco reste. E quando isso acontece, né, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes alguém pode estar sendo prejudicado. Né? Quando há uma divisão antes do momento, apressada, de maneira que vai restando pouco ativo. Mas concordo contigo aí, no final das contas, em resumo, com essas considerações, que estamos diante de uma tutela da evidência. E até, me permita a informalidade, Mariana, mas a Lawane também, se quiser fazer uso da palavra, assim como na outra ocasião, tivemos a honra de receber o Minami, o Olavo, que fizeram uso da palavra. Se quiser, fica à vontade, assim como o Fábio Camilo. Nesse finalzinho aí, que já é a última, né, Mariana? Aí, além da gente rodar a palavra entre nós... Sim, da minha parte já está encerrado. Eu tentei acompanhar o chat, mas eu acho que algumas das perguntas já foram respondidas, né, durante as falas de vocês.
Então vamos dar Eu não tinha visto Lauane aqui, deixar um abraço aqui para ela, boa noite, e vamos ouvi-la, com certeza. Agora vai ter que falar, Laura. Agora vai ter que falar. Boa noite, olá, Pedro, Luiz Henrique. Você não me avisou que isso aconteceria, né? Não é, porque eu comecei a escrever um artigo sobre esse tema para nossa pós, estou vendo a Geise aí também, nós fizemos a pós junto. E aí foi um tema que eu comecei o estudo, né? A partir da aula do Pedro, que ele tratou também de negócio processual, e o artigo do Luciano, né, onde ele trata essa questão e conta toda a inserção do dispositivo no novo Código de Processo Civil. Mas eu confesso que eu não finalizei, acabei mudando meu tema, porque eu estava com um prazo bem próximo do encerramento. E eu tenho bastante dúvidas em relação a isso, né? Porque quando a gente vai estudar lá o início, né, o princípio de Saizine, e a gente vai ver que, na verdade, essa concessão dessa tutela provisória, a gente não vai transferir a propriedade, enfim. Então, eu fiquei com bastante dúvida em relação a esses conceitos. Então, eu estou aqui, na verdade, para escutá-los e vocês, claro, como processualistas, acabam falando muito da questão processual e as minhas dúvidas ficaram muito em cima do direito material. Então, eu gostaria de provocar, né, tanto o Pedro quanto o Luiz Henrique, para falarem um pouquinho, não só da questão processual, se é tutela provisória ou se é decisão parcial de mérito, mas que essa resposta ela venha junto com o direito material, para que daí a gente possa ficar tranquilo em relação a essa resposta da natureza, né, dessa decisão. Você viu, Pedro? Ela não respondeu e devolveu a pergunta difícil para a gente. Olha que sensacional, né? Eu fui me livrar aqui e acabou arrumando um pepino para a gente, né? Eu faço uma intervenção. Eu não vi. Fique à vontade, depois eu faço um comentário depois dessa brincadeira para descontrair. Ah, beleza. Vamos lá. Vou tentar aqui dar umas pinceladas sobre essa provocação da Lauane, que foi brilhante como de costume, né? Veja só. Eu vou ler o texto aqui do parágrafo único do artigo 647. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Veja que o Código aqui menciona expressamente os direitos de usar e fruir o determinado bem que será integrante da cota daquele herdeiro quando for feita a partilha. Ou seja, isso é mais uma pista de que estamos a tratar de uma decisão provisória. Uma decisão que depois vai estar sujeita a um ajuste no momento em que a cota daquele herdeiro ficar definida. Ou seja, a mensagem que o Código dá é que ele vai exercer provisoriamente direitos de usar e de fruir, vai receber aluguéis, vai receber os frutos da coisa, mas no momento da partilha vai haver um acerto de contas. Por isso que eu, acrescendo aí essas razões, eu também estou convencido de que não seria uma decisão parcial de mérito, e sim uma decisão de tutela provisória de evidência, né? Eu reconheço, Volpe, e compartilho da sua preocupação. Se é tutela de evidência, e se o direito evidente é o direito de ser herdeiro, todo mundo vai poder postular isso aí. E realmente, todo mundo vai poder postular isso. E é por isso que o juiz vai ter que decidir. Se todos os herdeiros quiserem, né, o juiz vai ter que, de certa forma, projetar, fazer uma espécie de antecipação, digamos assim, do esboço da partilha e supor quais herdeiros
deverá ser atribuído o bem e permitir que eles possam provisoriamente fruir, receber os aluguéis, receber os frutos. Então, eu estou convencido, mas reconheço que a situação é singular, né? Essa é uma tutela de evidência diferente das outras. Mas, assim, eu não tenho... costumo dizer que quem tem ideia fixa é doido, né? Tenho ideia fixa aqui e estou muito aberto aqui a ouvir a opinião de vocês para poder mudar minha visão sobre esse tema. Aquela passagem ali, Pedro, me permite, todos os ônus e bônus, né, decorrentes do exercício, quer dizer, então, se houver o perecimento de um bem, não importa se por qual meio houve o perecimento, se por culpa do herdeiro que está usufruindo ou não, por um evento natural, a cota vai ser atribuída a ele, né? Então, isso aqui também trata de uma espécie de reversibilidade, né? Ó, atribuiu, é seu, não discute mais. Tudo que deu de bom ou de ruim aqui é contigo. E é um quesito que lá, quando a gente está na tela provisória, é um impeditivo, né? A concessão, né? Sabemos que isso é sempre flexibilizado, mas está lá dito que o juiz deve considerar a irreversibilidade da medida. E aqui o COR está dizendo que é irreversível no final das contas. Vai atribuir e se virar com os ônus e bônus decorrentes do exercício desses direitos. Então, também tenho dúvida pra caramba desse dispositivo, mais perguntas do que respostas. E tentando falar sobre o que a Lawane falou, né, sobre o aspecto de direito material, né, no fundo, a lógica do inventário, né, do direito sucessório, é uma universalidade durante e só ao final a gente faz a repartição. É assim a lógica, não é? Todos são donos de tudo durante e ao final é que se atribui a cota. Então, que tenderia a contribuiria com a afirmação de que nós estamos aqui diante de uma tutela provisória, mas que ao final diz, olha, tudo que for de ônus ou de bônus, você leva junto, quer dizer, então não é provisório, é provisório, mas é definitivo. É provisório, mas não vai voltar, né? A Ana está aqui comentando sobre a ausência do professor Mazei, Ana, de fato, o professor Mazei, como a gente falou no início, e ele está fazendo muita falta, né? Porque ele transita muito bem nas duas áreas, né? No processo e especialmente aí no direito sucessório, um notório especialista na temática, mas infelizmente o avô dele faleceu hoje no começo da tarde, então ele não está em condições aí de participar. Pediu desculpa a todos, queria ver se a gente marcava para outro dia. Eu falei, outro dia a gente faz outro, e aí não vai faltar oportunidade, né? Mas, enfim, é diferente. Você colocou bem, Pedro, é uma tutela provisória diferente, com seus requisitos próprios aqui, e acho que no próximo encontro, quando o idealizador Luciano participar, eu vou abrir um parênteses e falar assim, na semana passada a gente teve um debate, eu queria que você aproveitasse a sua visita e explicasse para todo mundo. Então, aqui fica as cenas para o próximo encontro, nada obstante o próximo encontro tenha outro objetivo, tá? Ô Volpe, só para fazer um adendo aí, em relação a esse requisito da irreversibilidade, mas veja que a gente está falando da tutela de evidência, né? Você colocaria o requisito da irreversibilidade também para a tutela de evidência? Porque se você pegar aqui Porque ele está na provisória de urgência, né? Tem razão. Parágrafo 3º do 300. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Daí volta a ter pertinência. Então, uma das perguntas que a Mariana fez, né? Se é provisória de urgência ou da evidência. E, no fundo, aqui, a ministra classificou como da evidência, mas o acordo lá muito mais material do que processual, a convenção muito mais material que eles fizeram,
levava em consideração aí uma necessidade do herdeiro de ter uma antecipação. Então, alguma medida, uma urgência. É diferente o dispositivo mesmo. Cada vez que a gente conversa mais, a gente vai pensando variações e achando que a classificação poderia ser outra, né? Porque se for tutela de urgência, porque tinha uma necessidade de antecipação, ele estava passando por uma privação. Essa questão é muito pertinente, Volpe. É muito interessante essa discussão, porque, veja, se a gente interpreta que é uma tutela de urgência, consequência prática disso é que o juiz vai poder indeferir esse provimento aí, seja lá o que ele for, sob o fundamento de que o herdeiro não necessita. Veja que, do ponto de vista prático, isso muda completamente. Né? Uma coisa é você pedir ao juiz para usufruir provisoriamente, receber provisoriamente o aluguel, simplesmente pela sua condição de herdeiro. Outra coisa é você fazer o mesmo pedido justificando a urgência. Você não pode ficar sem aquela renda, você não pode esperar a conclusão do inventário. Então, se o juiz pode indeferir, se você entende que o juiz pode indeferir esse pedido baseado na ausência de urgência, seria uma tutela provisória de urgência, ou seja, o requisito do risco de dano estaria implícito. Ele não estaria enunciado, mas estaria implícito. Se por acaso você entende que essa é uma questão desnecessária, ou seja, o juiz não precisa passar por ela para decidir, seria uma tutela de evidência. Eu reconheço que eu vejo como tutela de evidência, mas é muito nebulosa a situação e, sim. Porque, Pedro, se a gente classifica só como da evidência, né, ela vai ordinarizar esse pedido, vai assim, quase que banalizar, né? Talvez todo mundo veja, o seu herdeiro quer um pouco agora, logo, porque eu estou com pressa, por causa da ansiedade. Mas veja que ele vai atribuir o direito de usar e fruir o bem ao herdeiro que irá perceber o bem. Por isso que ele vai ter que antecipar o esboço da partilha. Porque no momento que ele delibera, ele vai ter que projetar a que herdeiro será atribuído o bem cujos frutos serão percebidos pelo herdeiro, entendeu? E aí vai ter que ter um contraditório prévio, e aí vai. Prévio e complexo, né? Prévio e complexo. Todo mundo vai ter que falar sobre isso. E se alguém quiser disputar aquele bem que ele quer antecipar, já é motivo bastante para o juiz indeferir. Você enxerga assim? Aí vai depender se ele já tiver condição de projetar um esboço de partilha. Porque daí, se esse elemento entrar em cena, a gente tem que, então, considerar a urgência. Porque, olha, nós dois somos herdeiros e eu quero disputar, eu desejo antecipação desse copo de água. E você, na manifestação, na sua consulta aí, como todos os demais, sobre se concorda com isso, diz, não, eu também quero o copo. Aí o juiz não vai poder deferir para mim não, em seu detrimento, salvo se eu demonstrar uma situação emergencial, por que eu preciso usar esse copo agora? Porque, do contrário, talvez ele vai dizer, olha, é um tema lá na frente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E essa pergunta vale para Lauane também. Vou devolver aí na mesma moeda para ela. Vamos lá. Vamos esquecer essa situação do 647. Vamos esquecer. Imagine que você tenha lá um inventário sem acordo entre os herdeiros. No acervo hereditário haja alguns bens, esses bens estejam alugados, ou seja, os aluguéis estão sendo percebidos, o inventariante depois vai contabilizar tudo e vai prestar contas. E um dos herdeiros necessita receber alguma coisa do inventário porque está passando necessidade. Ok? Você acha que esse herdeiro não pode pedir uma tutela provisória de urgência? Veja bem, veja que isso é diferente do 647. Ele não pode pedir uma tutela provisória de urgência para perceber provisoriamente, digamos, a sua cota-parte daqueles frutos? O que você acha? O que vocês acham? Porque se vocês acham que sim, veja que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Além da tutela provisória de urgência, que qualquer herdeiro pode postular, essa sim baseada no requisito da urgência, haveria uma outra tutela provisória, que seria a tutela de evidência. O que vocês acham?
Tá sem áudio, Volpe. Tá sem microfone, Luiz Henrique. Desculpe. Eu já usei esse instituto 2 vezes, Pedro. Uma deu certo e outra não. E a vez que deu certo foi no código antigo. E nós, na ocasião, pedíamos a alienação de uma parcela do gado que fazia parte do acervo, porque a herdeira que a gente representava estava precisando subsidiar um tratamento de saúde muito importante que ela estava fazendo, assim, uma situação muito delicada. E acabou, por este motivo, sendo, então, antecipado e debitado lá na frente aquela quantidade de animais que foram vendidos aí para fazer frente a esse tratamento. Então, assim deu certo. A segunda vez que a gente tentou e não deu certo, e eu fui até o STJ e também não deu certo, eu até lamento esse resultado, mas foi uma circunstância em que nós não advogávamos para nenhum herdeiro, mas sim éramos credores de um herdeiro. Fizemos a penhora no rosto dos autos e lá na execução, a execução avançou e aí, então, com essa penhora no rosto dos autos, pelo estágio da execução, sem resistência, a gente podia se subrogar. E fizemos, então, a subrogação no inventário, dizendo, olha, até essa determinada cota, eu credor, ocupo a condição do herdeiro. E, como tal, por ser herdeiro ou por ser o sucessor do herdeiro no ponto, como tal, quero alienar uma cota para um determinado imóvel para pagar a conta. E o juiz disse, não, há uma universalidade, só dá para dividir ao final, você penhorou uma cota, tem que esperar. Então, veja, ali no fundo o que a gente estava invocando era simplesmente a condição de herdeiro, e não deu certo. Eu subrogando o direito, mas no fundo eu estava me fazendo as vezes do herdeiro, né? E não deu certo. Então, eu não sei se aí ficou, tinha uma operação além, né? Não era só um herdeiro. Eu acho que talvez sempre o julgador vai levar em consideração alguma situação de necessidade para sair da ordem natural das coisas, né? Porque só o fato de ser herdeiro, senão talvez a gente vá ordinarizar esse pedido. Então, fruto da nossa conversa aqui, de maiores reflexões, talvez a gente tenha que classificar isso como uma tutela de urgência, hein, Pedro? A exigir alguma situação aí de risco de dano, risco de dano, né? Não o resultado útil do processo, eu não vejo essa circunstância, mas risco de dano mesmo, que seria uma espécie de tutela antecipada, satisfativa, satisfazer antes com os 2 requisitos. Mas só para complementar, você lembrou desse caso, que na verdade foi antes do TPC, mas eu lembro que a gente apresentou o nosso pedido para o juiz e citamos o projeto, né? Já com esse artigo, eu lembro bem dessa petição e nós mencionamos ali. E se não me engano, na época, quando o juiz concedeu essa antecipação desses semoventes, eu acho que ele determinou e condicionou o recolhimento do imposto sobre esses animais. E aí a gente continua a falar em tutela provisória ou a gente volta numa decisão parcial de méritos, tem até o recolhimento do tributo? Caramba, na hora que estava achando luz, piorou tudo, Pedro. Mas, Lawane, mas veja só, mesmo com o pagamento do imposto, o juiz nessa decisão, ele atribuiu a responsabilidade pelo pagamento do imposto exclusivamente ao herdeiro que pedia antecipação? Ou isso seria depois computado e entrado na divisão também? Essa responsabilidade pelo débito do imposto? Foi só para o nosso cliente, quem receberia esses animais. Entendi. Vai liberar o alvará, mas recolhe o imposto em relação a essa quantidade de animais. E a gente queria, então nem discutimos, né, logicamente. Mas na prática ele vai, né, tomando outro caminho, né? Verdade, verdade. Essa é uma providência própria de uma decisão parcial de mérito. Verdade. Ainda mais porque é dinheiro, né? No final vendeu os animais e entregou o dinheiro. Aí não tinha como, olhando ali o dispositivo, como que é mesmo que está lá, ônus e bônus decorrentes, desde que integra a cota, é dinheiro, tá? É impossível, né? Não integrar mais a cota. No final eu termino só com dúvida. Vamos começar tudo de novo ou marcar um outro dia.
Mas muito interessante, muito interessante. Eu acho que o importante é que está funcionando, né? Queira ou não, o dispositivo. Eu acho que nós, né, como advogados, se a gente conseguir encaixar na evidência, pede a título de evidência, se conseguir encaixar a título de urgência, né, pedir de urgência, e se o juiz vier, né, com essa condicionante, eu acho que ninguém vai discutir, né? O importante é que o artigo ele veio para lembrar que tutela provisória também pode ser feito inventário, né? Que era algo que parecia que ficava muito esquecido antes do CPC. Então, de qualquer maneira, é super positivo, né, o dispositivo. Me permita mais um comentário. Quero estimular os acadêmicos que estão aí na graduação, que querem fazer, não estão sem ideia ainda de um trabalho de conclusão de curso. Eis um excepcional tema para vocês descortinarem aí qual é o sentido do parágrafo único do artigo 647. É decisão parcial, é tutela da evidência, é tutela de urgência, será uma grande contribuição, né? É um trabalho nesse sentido, né? Muito interessante. Envolve 356, envolve 300, 311, 647. Trabalho muito bacana mesmo. Se alguém se interessar e me quiser ter como orientador, será uma honra orientar o trabalho sobre esse assunto. Mas, enfim, se o Pedro não quer outro comentário, o Alawane, devolvo aí a palavra à Mariana para suas considerações e sua condução final. Enfim, depois desses acalorados debates sobre esse tema tão relevante, tão interessante, dentre os vários que o atual Código de Processo Civil suscita entre nós, acho que cabe a mim agradecer pelo convite para estar entre vocês essa noite e parabenizar pela sistemática do projeto, que realmente é incomum e tem um viés interessantíssimo, principalmente para os alunos de graduação e que pensam em se dedicar à advocacia, não é? Pela parte aí pragmática. Eu, como também sou advogada, também fiquei intrigada com o caso. Geralmente, quando a gente vê inventário judicial, tudo que não tem é acordo entre as partes, né? Então, só pelo fato de vocês terem achado um caso de negócio jurídico processual, um inventário, né, pela via judicial, já me surpreende, porque geralmente quando nós temos um litígio judicial, as partes não querem nem se falar, quanto mais fazer um negócio jurídico processual. Eu, como a minha formação é de direito civil, quando a gente ouve falar em negócio jurídico processual, a gente fica até arrepia o cabelo, né, porque a gente pensa exatamente na relação, que é uma relação lógica entre gênero e espécie, né, e a raiz do Instituto é civil. Então, em alguns pontos, a gente se pergunta, será que sobre norma de ordem pública, né, a gente poderia realizar esse tipo de acordo, colocando aí mais alguns pontos para deixar vocês aí com reflexão, não é? De que tipo de norma a gente está falando quando a gente fala de inventário e normas de processo civil? São normas de ordem pública ou não? Né? Que tipo de interpretação a gente aplica para esse tipo de norma? Cabe transação nesse tipo de norma? Então, o pessoal do civil fica muito intrigado com essa relação, porque tem repercussão no fator objeto, não é? Se trata de um objeto sobre o qual eu poderia fazer um negócio jurídico. São questões que ficam para a gente na advocacia. Me parece que o intuito é de celeridade, e aí a gente tem uma possibilidade de, através da celeridade, alcançar o valor maior do direito, que é o valor justiça, mas a gente também fica preocupado com outro valor relevante para o direito, que é o valor segurança jurídica, né? Com o profundo impacto que tem em paz social. Eu confesso que tenho visto na prática da advocacia, a última vez que eu ouvi falar na prática em um tribunal negócio jurídico processual, eu estava para fazer sustentação oral numa sessão de julgamento e o presidente da sessão reduziu o tempo de sustentação oral dos advogados a 5 minutos e ele chamou a isso de negócio jurídico processual. Então, a advocacia vai fazendo com que a gente fique um pouco cético a respeito de algumas inovações. Eu sou uma adepta, como advogada, de que melhor um bom acordo do que um processo longo. Então, a gente tenta orientar, até por uma questão de sustentabilidade, as partes a fazerem
da melhor forma, mais célere, mesmo que não haja acordo entre elas, sempre prestigiando a boa-fé, mas não está fácil advogar, principalmente em tempos de pandemia, e as partes vão querer fazer o acordo, né? Então, a gente precisa pensar que a cultura da litigância, aí, como uma questão cultural, precisa ser enfrentada. Nós treinamos os nossos alunos para negócios de qualquer espécie ou treinamos para o litígio, né? A gente cria na cabeça deles, às vezes, a imagem de que o melhor advogado é aquele cão de briga, né? Aquele que vai para não fazer acordo, aquele que vai para o litígio. Será que é esse o advogado do futuro, né? Que litiga ao invés de pensar em fazer o acordo, o negócio jurídico processual? São questões para a gente pensar como advogados, como professores, e, de qualquer forma, para mim foi um privilégio ouvir a perspectiva de vocês aí pelo lado do processo civil. Muito obrigada pela oportunidade, professor Volpe. Eu devolvo a palavra aí para o encerramento de vocês. Eu queria, mais uma vez, agradecer. Foi muito especial participar desse evento, Volpe. Você está de parabéns, você e todos aqueles que participam da organização. Aprendi muito hoje. Agradecer aí a participação de Lauane. Apareceu de surpresa, né? E contribuiu também para os debates. Lamentar a ausência do amigo Rodrigo Mazei, mas acredito que estaremos juntos aí em outras oportunidades e em circunstâncias melhores. Cumprimentar a Mariana, um prazer, Mariana. E deixar um abraço aqui, Volpe. Foi muito, muito gratificante participar desse evento. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido útil aí para vocês, para os alunos que participaram. Deixo aqui um abraço também a todos os alunos que nos assistiram e todos aqueles que irão nos assistir, porque vai ficar gravado. Então, em algum momento, sintam-se abraçados também, aqueles que não tiveram a oportunidade de nos assistir aqui ao vivo. É isso. Desejo aí muita saúde a todos e deixar aqui um abraço carinhoso para todos vocês. Bom, eu, como palavras finais, Mariano, quero primeiro cumprimentar os acadêmicos que contribuem para que isso aconteça, né? O Henrique, a Beatriz e o Felipe Rossi, eles contribuem muito para que isso aqui aconteça. Quero cumprimentar também a Lívia, que não está conosco hoje, participou dos primeiros encontros, vai estar lá, ela foi parceira de primeira hora, fez com que esse projeto decolasse, ela agora está com... recentemente houve aprovação pela universidade de algo parecido, especificamente no direito ambiental. Nós planejamos no ano que vem continuar com o 11º, 12º e outros casos, com a oportunidade de contar com professores de outros estados, né, para estar entre nós, trazer sua experiência. Acho que essa troca é muito interessante. Quero cumprimentar você, Mariana, que foi uma condição sensacional, muito segura, muito agradável, né? Próprio do baiano, né? O baiano é sempre simpático, ele já é simpático na largada, né? E você foi muito agradável, muito segura. Muito obrigado pela sua colaboração. E agradecer de novo à Universidade Federal, né? Nossa realizadora maior, a Escola Judicial do Tribunal de Justiça, também nossa parceira, que vai disponibilizar todos esses vídeos lá aos servidores, magistrados, desembargadores, ao IDHG e, por último, ao público presente, né, na pessoa de todos aí, da minha querida Lauane e do meu querido amigo Pedro, que deixei por último dos últimos, né, mas não menos importante, nossa estrela da noite. Obrigado pela sua participação, pela acolhida, pelo livro, que volto a recomendar a todos vocês, excepcional, uma obra de referência sobre o assunto, e um prazer aí essa interlocução entre a Universidade Federal e a Universidade Federal de Alagoas, Mato Grosso do Sul e Alagoas juntos. Valeu, Pedro, obrigado. Conte conosco sempre e seguimos esperando você aqui para outras ocasiões presenciais. Obrigado mesmo e parabéns. Parabéns a todos. Acho que está encerrado, né, Mariana? Tá bom. Um abração a todos. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.